Candidato, gostaria de começar lhe perguntando justamente sobre esse tarifaço, que é o assunto do momento, e há uma narrativa, uma disputa política sobre de quem é a responsabilidade. O senhor já se manifestou nas redes sociais, mas eu gostaria de debater esse assunto de forma mais detida com o senhor. Portanto, como é que o senhor entende esse tarifaço anunciado pelos Estados Unidos na noite de quarta-feira, de quem é a responsabilidade e qual é o caminho para negociar isso e que cause menos prejuízo à economia brasileira? Vamos lá, muito obrigado aqui pelo convite, estou muito feliz de estar presente. E essa é uma discussão central para o Brasil, porque o Brasil, do ponto de vista geopolítico, ele está numa encruzilhada. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, a gente precisa entender, o Donald Trump avisou, antes mesmo de chegar ao poder, que faria isso. Isso faz parte de uma nova estratégia de posicionamento dos Estados Unidos perante o mundo. Ele quer reposicionar, inclusive, os parceiros dele e está vendo onde há uma certa desproporção nas relações, ele vai mexer. Ele está fazendo isso com o Brasil por dois motivos. Um, eles avaliam que há uma desproporção na relação entre os dois países, sim, do ponto de vista de tarifa, mas eles também enxergam a oportunidade de tirar o Brasil da zona de influência da China. Dado que o governo Lula é um governo muito vassalo, submisso ao bloco político da China, da Rússia, e a política externa brasileira foi sobre isso, ele pôde deslocar o Lula para ter que sentar e negociar com ele. O que o Lula percebeu? E eis minha crítica aqui aos dois blocos políticos que eu concorro nessas eleições. O Lula percebeu que tem muito a ganhar fazendo propaganda, dizendo que ele está enfrentando os Estados Unidos. E aí não entrou, do ponto de vista da negociação, em nenhum termo mais profundo, aguardando isso. Aguardando agora, às vésperas da eleição, uma briga com os Estados Unidos que é boa para ele em termos de popularidade. Já estão assanhados com planos Brasil soberano, que para mim é só enxugar gelo. Do outro lado, você tem o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, que são vassalos do Trump. E não é nem que eles são vassalos dos Estados Unidos, eles são vassalos do Trump. Eles acharam no passado que a ideia de tarifar o Brasil era muito legal, que era muito bacana, ia pegar bem. Não deu certo. O Lula ganhou popularidade à época. E agora o Flávio foi tentar fazer mais uma pataquada lá nos Estados Unidos, também não se deu bem. Então é uma situação ridícula de falta de liderança. O Brasil não consegue nem sequer ter uma estratégia aposta, porque está todo mundo pensando apenas na agenda eleitoral. Agora, candidato, o senhor considera que o tarifaço só existe por causa da família Bolsonaro? Não, eu acho que também existe por causa da família Bolsonaro. Mas, como eu disse antes, o Donald Trump já havia previsto que iria fazer isso com inúmeros parceiros de outras nações. O Brasil tinha que se adaptar a essa circunstância. Os Estados Unidos dependem das terras raras do Brasil para eles terem uma industrialização e a própria soberania militar nas próximas décadas. E eles precisam sentar para conversar com a gente. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. O Brasil poderia sentar e obrigar os Estados Unidos a ter uma nova relação conosco em novos termos, que é o que eu estou propondo. Um realinhamento geopolítico do Brasil, que o mundo vai depender em grande medida do Brasil para poder fazer frente à China. Nada disso foi feito. O Flávio Bolsonaro nem sabe o que é. Mas, candidato, como seria isso? O senhor fala em obrigar os Estados Unidos, parece um termo um pouco prepotente quando a gente fala da maior potência do planeta. Como é que o senhor negociaria com os Estados Unidos, por exemplo, terras raras e outros temas de interesse para reduzir as tarifas contra o Brasil ou talvez até extingui-las? Eu tenho contato com, não só com membros da Casa Branca, com membros da atual administração americana. Quando eu falo obrigar, eles são obrigados a fazer isso simplesmente porque um F-35, que é o principal caça americano, vai meia tonelada de terra rara. E essa terra rara que vai no principal avião a jato de guerra dos Estados Unidos é toda extraída e processada na China. Então, eles vão precisar construir uma indústria paralela, estão desesperados investindo nisso, e o caminho natural é sentar com o Brasil. O que eu quero falar é, o Brasil tem que utilizar essa posição privilegiada que ele tem para realinhar a relação com os Estados Unidos. Transferência de tecnologia, nós fazermos nossas reformas de competitividade, atrair empresas americanas, fazer o processamento e a produção de componentes, ímãs, elementos luminotécnicos que também são produzidos através das terras raras, aqui dentro, reindustrializar o Brasil em parceria com os Estados Unidos, porque a China hoje é nosso maior parceiro, mas essa parceria vem com preço. Nós estamos nos desindustrializando muito. A gente está primarizando a nossa economia. Uma relação boa com a Europa e os Estados Unidos mudaria isso. Aí o senhor ofereceria algum tipo de exclusividade ou preferência para os Estados Unidos processarem terras raras aqui no Brasil, em troca dessa transferência de tecnologia? O senhor acha que eles seriam um parceiro preferencial nessa área de terras raras, por exemplo? Depende do que eles oferecerem para a gente. Eu sei que a União Europeia também quer trabalhar conosco, o Japão quer ter uma nova industrialização baseada nisso, Taiwan, que já trabalha com semicondutores, precisa. Então vamos sentar todo mundo numa mesa e vamos falar, olha, o Brasil está aqui aberto a fazer troca de tecnologia e processar as terras raras aqui e trabalhar em parceria com as grandes nações aqui, gerando emprego aqui e subindo a escala global de produção nossa. Essa é a nossa parceria. Se os Estados Unidos estiverem afim, e eles têm necessidade de
construir isso, podem ser um parceiro preferencial, como a União Europeia também pode ser. Candidato, vou chamar os nossos analistas para participarem dessa entrevista, começando pela Anitta, que nos ajudou a marcá-la. Agradeço demais, desde já, minha amiga. É sua a próxima pergunta. Oi, candidato, obrigada por aceitar o convite do SBT News. Eu tenho uma pergunta para você, deputado, candidato, com relação ao Bolsa Família. Você é um crítico assíduo do Bolsa Família nas suas redes sociais, eu acompanho de perto várias publicações que o senhor faz por lá. E eu tenho uma dúvida específica quanto a isso. Eu queria saber se você é contra qualquer tipo de assistencialismo por parte do poder público ou se você tem uma ideia alternativa. Não, eu não sou contra todo tipo de assistencialismo e eu defendo que o Bolsa Família, para pessoas que vivem em cidades que não têm atividade econômica, ou especialmente mães de família que não têm como prover sustento, especialmente mães solteiras, elas tenham acesso ao Bolsa Família. O que eu não consigo aceitar é um misto que está acontecendo em muitas cidades brasileiras, especialmente entre homens, de fazer um bico, não ter um emprego formal e receber o Bolsa Família. E aí isso custar não só para o erário, mas para outras pessoas que no Brasil estão trabalhando com uma carga tributária gigantesca, não estão conseguindo consumir, não estão conseguindo melhorar essa qualidade de vida, porque elas pagam por isso. Assim como pagam pelos altos custos do governo federal, pelas despesas estúpidas que são contraídas pelo atual governo. Então, sim, temos que ter políticas sociais, sim, existem políticas assistenciais que são necessárias, mas não, nós não podemos ser um país do assistencialismo. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Hoje o Bolsa Família no Nordeste está presente em 40% dos municípios. Eu acho que isso já virou veneno, isso não é mais remédio. Agora, candidato, como fazer essa distinção, né? Porque as famílias que têm direito a esse programa assistencial, ao Bolsa Família, fazem parte do CadÚnico, aí tem aquele salário per capita familiar que define. Como é que o senhor separaria homens que recebem Bolsa Família e supostamente não aceitam outro emprego, emprego com carteira assinada para se manter com Bolsa Família e mulheres? Como é que o senhor vai fazer essa distinção de quem pode ou não receber a assistência? Homens e mulheres solteiros abaixo dos seus 35 anos, essas pessoas, quando forem no CRAS retirar o seu cartão do Bolsa Família, ela será oferecida de maneira muito simpática por parte do governo federal um formulário para elas participarem das frentes de trabalho que a gente vai organizar, que serão as frentes cidadãs. Não é nenhuma novidade isso já foi proposto e feito pelos Estados Unidos da América durante a crise de 29, o Roosevelt tocou isso, empregou mais de 3 milhões de pessoas. Nós vamos fazer isso nos interiores do Brasil para não apenas gerar atividade econômica, mas investir em infraestrutura básica, estrada e rodagem, energia elétrica, manutenção predial urbana, coisas necessárias para o funcionamento dessas cidades que hoje estão absolutamente paradas. Isso é feito em parceria pelo governo federal com os governos municipais. Tá certo. Bom, deixa eu seguir em frente aqui. O Yander Porcela e o Gayer também participam dessa entrevista. Yander. Pré-candidato, eu queria falar sobre aquela imagem que a gente acompanhou, divulgada pelo site CL, do senador Flávio Bolsonaro ao lado do sicário. O Flávio disse ontem que a imagem foi produzida por inteligência artificial, mas o fato é que já gerou muita repercussão nas redes sociais. A própria campanha do Flávio Bolsonaro tem tentado neutralizar esse desgaste, resgatando fotos do presidente Lula com a Deolane Bezerra. Então, é um assunto que está ainda na ordem do dia. Eu queria saber como que o senhor viu essa história toda da foto, quanto isso pode afetar a candidatura do Flávio e, no caso da Deolane, também a própria candidatura do presidente Lula. O Flávio, ele é apenas um outro lado da moeda do lulismo, no sentido de que eles participam dos mesmos escândalos de corrupção. O petismo e o bolsonarismo estão presentes em maior ou menor grau, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Tem uma prática horrenda de ficar andando com bandido por aí. E a única diferença é que o bolsonarismo fica fingindo que ele é moral, ou que ele tem algum tipo de relação com Deus, e que ele pode fazer algum tipo de crítica moral ao petismo, quando não tem. Ele é igual ao petismo nesses termos. O Flávio Bolsonaro andar com o sicário apenas me deixa preocupado com o sicário, se ele pode ter sido eventualmente assaltado pelo Flávio Bolsonaro, porque em termos de qualidade ética e moral ali, ambos eram capangas do senhor Daniel Vorcaro. Então, acho que apenas, vamos dizer, está referendando o que a gente já sabe sobre o Flávio. Candidato, esses são os dois favoritos para vencerem as eleições presidenciais e para irem para o segundo turno, Flávio Bolsonaro e Lula. Por mais que o senhor diga que os dois são ruins,
Quem seria, na sua visão, o menos danoso para assumir a presidência da República, caso sejam esses os dois candidatos no segundo turno? Eu não vou entrar numa guerra pensando em perder. Eu peço desculpa se não é a resposta satisfatória que eu estou dando para a tua pergunta, se é uma pergunta precisa, porque eu tenho que derrotar eles. Eu acho inaceitável um país com 200 milhões de habitantes, com o potencial do Brasil, estar preso nessas duas quadrilhas. São duas quadrilhas. Eu estou presente hoje no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, basicamente a máfia que administra o Rio de Janeiro é toda ligada ao grupo do Bolsonaro. Eu rodei agora o Nordeste inteiro e as máfias que administram o Nordeste são todas ligadas ao petismo. É um país que está devastado, destruído, moralmente corrompido. Aceitar que esses dois grupos sujos disputem o segundo turno é aceitar que o nosso país acabou. Eu não vou aceitar isso. Gaia. Oi, Renan, Eduardo Gayer aqui, obrigado pela entrevista. Quero ouvi-lo sobre o candidato Caiado, né, ex-governador de Goiás, porque ele vinha com um discurso de bater muito no presidente Lula, mas não falar tanto do senador Flávio Bolsonaro. E eu sempre disse aqui no SBT News que em algum momento ele iria ter que subir o tom contra os dois, porque era a estratégia que o senhor estava adotando e que nas pesquisas mostrava algum efeito. E agora ele muda de estratégia, portanto. Como é que o senhor vê esse novo momento de Ronaldo Caiado batendo os dois lados, inclusive subindo o tom em relação a Flávio Bolsonaro? Vai fazer efeito? Já está fazendo? É uma preocupação do senhor esse novo momento de Ronaldo Caiado? Eu acho que não vai fazer efeito por uma razão. Primeiro, que não é verdadeiro. Não adianta tratar essas coisas como estratégia política e não como uma prática política que vem do coração. Eu tenho raiva do petismo e do bolsonarismo verdadeira, concreta. Eu expressei isso ao longo da minha vida política sempre. O Caiado, ele se calou sobre o bolsonarismo nos últimos anos. Quando ele faz esses ataques, eu queria pedir aqui uma análise bem detida sobre isso. Ele não faz isso nas redes sociais como o Instagram. Ele dá pequenas declarações que saem na imprensa. Mas nas redes sociais dele, que estão cravadas de eleitores bolsonaristas, não saem esses conteúdos. Então, o que mostra? Mostra que é uma estratégia tímida. É uma estratégia tímida para aparecer aqui e acolá na imprensa, mas que na prática não é uma estratégia verdadeira de alguém que está tentando convencer o próprio eleitor, que na prática ainda é bolsonarista, no caso do Caiado, de que o Flávio Bolsonaro não é uma alternativa. Então, eu gostaria de ver ele fazer isso no Instagram dele. Eu gostaria de ver ele abrir uma live no YouTube e fazer isso. Só para o momento que ele começar a integrar as redes sociais inteiras deles à estratégia, eu vou começar a levar a sério. Fazer pequenas declarações que vão ser uma notinha na imprensa aqui e acolá ainda é muito tímido. Candidato, o senhor fala muito na falta de estatura moral de Lula e Flávio Bolsonaro para governarem o país. O senhor, por outro lado, nunca ocupou um cargo eletivo, é um ativista, um dirigente partidário, fundou Missão, fundou o MBL, tem tido uma trajetória política nos últimos anos, mas principalmente como ativista. Não sei se o senhor tem uma experiência administrativa, por exemplo, para administrar um país. Eu queria saber o que o qualifica para ocupar a posição que o senhor pleiteia, ao qual o senhor vai se candidatar da presidência da República. Eu sou honesto e eu sou mais inteligente e eu sou um líder melhor. Um presidente da República é, acima de tudo, um líder. Ele tem que liderar as forças políticas do Brasil, ter um ideal de Brasil, um ponto de, olha, eu quero chegar no ponto A, ao ponto B, e conduzir com força e com resiliência moral o país a isso. Por isso que você não precisa de uma experiência administrativa específica como prefeito ou governador. Veja, Jânio Quadros foi prefeito, governador, concorreu a presidente e tomou... Na verdade, ele abdicou, né? Caiu. Collor foi governador de Alagoas e caiu. Dilma tinha uma experiência burocrática enorme e caiu. Isso não quer dizer nada. Foram maus presidentes. Assim como nós temos experiências em outros lugares do mundo de figuras que saíram direto, por exemplo, da iniciativa privada e assumiram posições de governo, estão fazendo gestões ambiciosas e importantes. O caso do Milei é um que a gente pode trazer. O próprio presidente americano, por mais que eu tenha críticas a ele está no segundo mandato dele e ele nunca teve um mandato anterior. A questão toda é ser líder. Eu sou líder de um bloco político que se negou a ser bolsonarista, que se negou a ser petista, que combateu a corrupção ao longo dos últimos anos. Eu lidero esse bloco, eu sou reconhecido como líder desse bloco, sou reconhecido como principal liderança disso. Isso mais do que me qualifica a ser uma liderança que seja presidente da República. Porque o líder aponta o caminho, e ele aponta o caminho e se cerca das pessoas certas. É o que eu faço há 12 anos. Anitta. Pré-candidato, eu tenho uma pergunta com relação também, agora seguindo entre os presidenciáveis, com relação ao Romeu Zema, porque ele também tem ali uma postura combativa com relação ao petismo e ao bolsonarismo, também é um liberal.
como senhor, eu queria saber qual a sua posição com relação a ele, considerando, é claro, que você já ultrapassou nas pesquisas, mas acredito que parte do eleitorado ainda esteja aí na dúvida entre você e ao Romeu Zema. E uma segunda pergunta, eu vou aproveitar também para perguntar, pré-candidato, o que você sente quando um eleitor bolsonarista diz que você é de esquerda? Vou começar pelo final, eu acho engraçado só, né? Acho que os eleitores que dizem isso, em geral são eleitores mais velhos do bolsonarismo, eles acham que você ser de direita, ou você ser conservador, ou você amar o Brasil é gostar do Bolsonaro. É uma coisa muito simplória, né? E depois essas pessoas querem criticar até o eleitor do Lula, que apenas ama o Lula. Eu acho que é uma discussão inútil com essas pessoas, porque são pessoas que já estão fanatizadas. Elas são um percentual pequeno do eleitor, não dá nem 10% do próprio eleitorado geral. Com relação ao Zema, eu não tenho muita opinião a dar para o Zema. Eu acho que o Zema está muito desaparecido no processo eleitoral. Ele tentou ter opiniões mais duras sobre o Flávio Bolsonaro, aí ele apanhou dos próprios membros do partido. E aí eu volto para a pergunta anterior que tinha sido colocada, uma boa pergunta, sobre ser líder. O Zema não é líder nem do próprio partido político dele. O Caiado não é líder nem do próprio partido político dele. O Zema apanhou por ter uma posição anti-Flávio no Novo. O Caiado é do grupo político do Kassab, que no fundo vai querer se aliar ao Lula em algum momento na eleição. O Flávio Bolsonaro toma bronca até da esposa dele. Os únicos líderes que vão disputar a eleição sou eu e o Lula. Por isso que eu e o Lula temos que ir ao segundo turno e eu vou derrotar o Lula lá. Candidato, só dando sequência à pergunta da Anitta, como é que o senhor se define no espectro político partidário, também suas visões de mundo na área de costumes e também econômica? Eu sou uma pessoa do ponto de vista econômico muito pragmático. O que funcionou em outros lugares do mundo eu vou adotar. Então, boa parte das medidas adotadas pela Coreia do Sul, pela China, pelos Estados Unidos da América, países europeus, até alguns países africanos como Botsuana, que eu considero viáveis para desenvolver o Brasil, nós vamos adotar. Faz parte do programa do nosso livro amarelo. Historicamente, as pessoas nos definem como direita, mas eu volto a colocar, nós somos um grupo muito pragmático e nós não adotaremos políticas lacradoras sob nenhum termo. Eu acho que o Brasil tem problemas concretos, então quando as pessoas querem discutir educação, o pronome disso, o woke, olha, o que eu vou defender é as crianças não estão sendo alfabetizadas na escola, vamos ter um programa muito forte de alfabetização, não vou ficar perdendo meu tempo discutindo essas questões ideológicas que, infelizmente, a esquerda fica tentando trazer para a sala de aula. Renan, o que você pensa em termos de política externa? O que for bom para o Brasil? Não vou ter alinhamento automático com nenhuma nação, vou fazer o que funcione e que seja bom para o Brasil. Nesse sentido, eu sou um nacionalista e sou uma pessoa muito otimista sobre o nosso futuro. Mas volto a colocar, não dá para ficar preso em caixinha. Eu vou trazer o que funciona. Se funcionou na China e cabe nos nossos princípios, vai funcionar no Brasil. Se funcionar nos Estados Unidos e cabe nos nossos princípios, vai funcionar no Brasil. Mas o senhor não está sendo muito genérico? O senhor consegue ser mais específico? Quando o senhor fala programas bem-sucedidos adotados na China, nos Estados Unidos, na África, isso é muito amplo, né? Por exemplo, na economia, a gente tem uma trajetória explosiva da dívida pública, aumentou 10 pontos percentuais nesse governo. Onde é que o senhor vai cortar? Eu sou mais específico nesses temas. Na verdade, se você me der tempo de entrevista, eu sei que é curto tempo, mas eu posso entrar proposta a proposta sobre todas elas. Na parte da dívida e na parte fiscal. Eu já tenho uma PEC protocolada para resolver a questão fiscal na área da despesa. E onde nós vamos cortar a despesa? Nós vamos fazer uma nova reforma da Previdência, nós vamos desindexar tanto a aposentadoria quanto o BPC do aumento do salário mínimo, vamos fazer reajuste com base na inflação, nós vamos desvincular gastos da saúde e educação, que hoje estão muito presos, e eles estão distorcendo os nossos gastos, fazendo que a economia brasileira pague muitos juros. Nós vamos mexer demais nas renúncias fiscais de empresas beneficiadas, ou seja, naquelas pessoas que ficam multibilionárias com o governo deixando de cobrar impostos delas. Também vamos tratar dos benefícios e dos super salários do alto funcionalismo. E isso é uma reforma na casa dos 3,3 trilhões. Então, se você quiser que eu seja bem específico, eu entro em detalhe em tudo. Quando eu falo da China, eu falo, por exemplo, da política industrial chinesa. Quando eu falo da Coreia do Sul, eu falo da política da formação dos blocos econômicos comerciais e industriais que a Coreia do Sul fez nos anos 60 e 70. Se quiser falar, por exemplo, do modelo chinês de administração de províncias e cidades, eu quero trazer isso através da nossa lei de responsabilidade gerencial. O Japão também tem um bom modelo de administração de cidades, que nós também traremos através da nossa lei de responsabilidade gerencial. Os Estados Unidos têm uma política de controle de gastos, controle fiscal e transparência muito clássico, por parte da premissa liberal do Estado que eles têm. Então, também posso falar que isso é inspirado também nos Estados Unidos da América. A Itália tem um bom modelo de fusão de cidades. Nós traremos um modelo também inspirado no que a Itália faz. Então, eu posso entrar no detalhe sobre absolutamente qualquer tema, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e as soluções que eu trago para o Brasil, elas são muito concretas e inspiradas sempre em casos que funcionaram. Gostou desse vídeo?
Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo informativo do Missão para você.